relações elementares, a quem taxar grupo de risco e não necessariamente que ganham valores etiquetados como eles são de janeiro a janeiro, a quem justifique primavera, verão, outono, inverno, sólido, líquido, gasoso, não necessariamente animal, vegetal, mineral, e a quem justifique coisificar como descoisificar diet, integral, diet, light diet, né? Light diet, né? São questões a quem justificar minuciosidade, né? Professora como sentido a quem atribui fusão e desfusão, linearidade de jossa pejorativizada como não pejorativizada, a quem atribui achado não é roubado, deixados, perdidos, né? Sobre questões do que dataram naquele tempo já era, entre ortodoxal do passado, que a terra faz expulsar, a quem justificar neófito, pré-modernizado, pró-modernizado, essa teoria de museu, a quem justifique, né, virar a tal admissibilidade histórica ou qualquer porcaria, né, teórico-prática, quem praxeologia acidental de cutucar e não cutucar, né, o que vira atritar, pró-contactar, pré-induzir, né, o cálculo da frequência presencial de fato, que subsistencia tempo corrente ou como tempo materializado contínuo perante a elementaridade padrão, que a quem justifique caracterizar ou descaracterizar como anatomicidade variável, né? Modelo padrão de causa e efeito, né? Pró-propriedade fundamental e pré-propriedade fundamental, que a quem atribuir macroatômico e subatômico aterrizado não necessariamente sideraliza, desideraliza, do chão não passa, homeostase, fotossíntese, aeróbio, anaeróbio, isocinético, isotônico, combustível, né? Seletivamente permeável, a quem justifique pró-capitalizar sentido ralo, linear, né? Que não desconfigure a singularidade do insubstituível, por auto-perpetuável, que subjulguemos, né? Estímulo e resposta de linearizar intersingularidade a quem repetição uniforme de causa e efeito, né? Atribuir que a culpa é de quem tem mais, né? E em maioria de quem tem menos. Carregar nas costas a questão entre politeísmo ou poligamia, monogamia, o que justifique de frente de costas ou qualquer condição de sentido de operacionalizar técnica, metodologia não acidentável a quem economia de leite derramado, né? Entre o que dataram em pró-silencioso subjugar e não necessariamente sobrar filosofia, estrategista, né? Como a quem subsistenciar a sociologia do meio ambiente, né? Então questões questões categóricas, quando aqui entre esta destrincheixa aí, o que eu ia falar mesmo? Subsistencialidade real sobre alturas e profundidades como vértigo lateralidades, entre coisificação, pré-coisificação como pró-coisificação, que fica fácil mineralizar morto a qualquer pancada, a quem justifique seu intersilencioso, interatrital, o não acidentável desde que enche a barriguinha do coitadinho que aconteça, atribuir exatificação perante gasto calórico, consumo de recurso expectativável não decadente, a quem justifique linearidade dinâmica de morte e vida, atribuir questão sustentável com o macroperiodizatório, a quem justifique macroatômico e subatômico, né, que diz que num dado momento se torna decadente, a quem justifique olhar
interdescusificar perpetuação unilateral de macho a fêmea, porque se consagram às costas de quê? Quando Platão justificar mês de 28 dias, como eu já falei, 7 dias sem enforcamento, sábado e domingo, 1 a 7, prioritariamente, ruas e casas e tudo, a quem justifica a etiqueta de documento, né, ou redocumentado, entre a fachada de que se tornam varejistas de calote economista, quando num dado momento eu tenho que colocar. Foi me apresentado dentro daquela casa, quando, né, o que é deixar entrar, e o que na casa de quem, né, saíram os interesses, saem os interesses por quê? Entre homogêneos e heterogêneos, a quem justifica percentualidade do que já tem e não necessariamente, né, que é um campo de probabilidade e tal, quando, num dado momento, porra, então não perguntou se eu era religiosa, quem é o religioso, quem é o ateu, quando isso ficou encapado de capitalismo de selvagem a quem, e comunismo a quem justifique, era do um volta, entre o que virou ditadura do fascismo, a quem nazismo assim sobrasse esse, fez Benito Mussolini, né, a quem correntismo de vivo ou morto está morto até que prova o contrário, como Hitler, a quem Jesus, fica percebido revelação entre Santíssima Trindade, e não necessariamente o que vira subjugar a festinha de toda a rua, as máximas das gargalhadas e da corrupção total, da putaria, inclusive dos que são mais criminosos, inclusive, né? Aí temos questões, quando isso implica datar, ou ficou datado, entre qual morto e não necessariamente, quando vivos, já corruptos, comprovados, pai e mãe, né? O que quer dizer ter tido contato com o grupo e não ter tido contato, o que vira o entrelaçamento, ou a quem justifica a mudança de polo, de amor fiel que arranca do outro ou não necessariamente, mas dizer que o seu espelho do amar é o outro que te completa, que momento você fica sem você, pega a parte boa e não necessariamente, quando datado, né, entre a minha bisavó Eurides Ferreira Quadros e o tal do Arazino, que eu não conheci, minha avó também não conheceu, falou se era para ser alemão assim, graças a Deus que já morreu, né? Então, muito poucas vezes ouvi, não sei nem o nome todo, nunca questionei, eu manuseava um monte de fotografia da minha bisavó, em preto e branco, um monte de coisa, mas sinceramente não sei nem quem é ele, nunca, acho que nem vi, ou não, acho que nem se participou, acho que eu nunca nem vi uma foto, acho que vi uma foto da avó Lola, quando isso implica, né? Ao lado do pai, num dado momento, o pai falou que a gente era descendente português, um dia desse, há um tempo atrás aí, acho que 2018, que dele nada vale, e muito menos teorema de árvore genealógica de azão a zinha entre a família dele, há séculos que eu não tenho convivência de minuciosidades sustentáveis que não entram e não foram assim que eles participaram. A participação de estarem dentro da cidade onde eu morei, elas estavam diretamente conectadas com a herança dos meus avós e de onde a corrupção do pai, ele achou no direito de montar, ele só sobreviveu porque tinha o terreno dos meus avós, e a quem justifique apontar o que é aforado de bispado, caso a igreja fosse igreja, determinar essas coisas, campos de anti-igreja, que eu vi tudo totalmente desordenado e a lavagem de dinheiro deles perante serem família perpetuadora e distribuidora, quando a coisa implicou em meus avós serem notificados de uma cobrança absurdamente cara, que quando eu estava lá, acho que em 2005, R$2.000, R$5.000 era muito dinheiro. Meus avós estavam velhos, não estavam querendo vender a casa de forma alguma, né? Receberam uma cobrança da igreja católica que virou um balai de gato do caralho, que tinha que levar eles lá, que isso adoeceu meu avô horrores, do que é num dado momento você pagar e dizer que num dado momento era da igreja e volta para a igreja. Sobre esse sentido laico, revelaram-se, né? Que minha avó falou
porque queria matar eles tudo e meu avô também. Meu avô ficava a madrugada inteira assim, ó. Pegar a garrucha e colocar fogo em qualquer um padre que passasse na reta dele. Meu avô se tornou mais doente. Coincidiu com esse momento em que eu voltei com dívida, alarmando os interesses deles de achar que todas as questões que eram convenientes a eles, ou que já existia entre eles, e acharam um bode para pagar de esperto, que na verdade a cobrança chegou e eu entreguei aos meus avós, acho que ficou na mão da tia ou do tio, depois que eu deixei tudo num negócio de documento, que a mãe ficou ligando, que tinha a ver com alguma coisa em Cachoeiro de Itapemirim, porque ela também queria vender a casa e vazar como quis uma vida inteira só para ela, desmembrar num dado momento. Ela não estava nem um pouco preocupada com nada e com filho algum. Muito pelo contrário, querendo largar nas costas da minha avó, como fez várias vezes, achando que deixando a pensão tudo era justificável, já que existia a questão de que eu fui roubada dela. Que minha avó me criou como primeira filha e neta, e que quando eu fui levada para o Rio de Janeiro, ainda que eu fui nascida ali, e eles foram para lá dar o golpe deles lá, que a gente vai voltar nesse assunto, implicou em que eu tinha absurda alergia para lá, minha avó era louca, enchia de caroço, um monte de coisa, minha avó era louca para ter uma neta e pegou a responsabilidade deles, que vinham, que, né, eu estava ali o tempo todo, como morei com cada um em vários tempos, nos fundos da casa, a casa só foi construída porque eu nasci, para poder cuidar de mim, permitiu a única filha que construísse no quintal, né, porque eu nasci para eles, já que namoraram tanto tempo, firmaram que o casamento era brincadeira e que tinha filha para criar, e que conseguiram fazer mais filhos depois, mais dois no mesmo casamento e outros ainda, aqui em Decifre. O tio antes dele, que ele nunca quis saber nem o nome, e para mim ele já não vale nada por causa disso, nunca valeu. Aqui justifique as gravidades que eu cataloguei, entre ele pagar de solteiro uma vida inteira cheia de diamante, e que a carta ainda chegava na minha mão do correio, entre outros que também queria dinheiro, queria fazer inferno, como isso foi feito, e ela sabia, inclusive, que ele já tinha tido um filho antes de casar e nunca quis nem saber. Eu acho que um coronel, alguma coisa assim, queria meter tiro nele e não queria ele como pai da criança, e ele riu, explicando para mim que ele nunca quis saber, de fato, como vive essa criança e o que isso implica ao longo do tempo, e toda uma conjuntura social que implicam em tamanha gravidade, né? Quem são os que saem de bonzinho e que hora que o volume chega na porta da casa deles. Então, questões tais enquanto, num dado momento, o que é ser branco e dizer que em dado momento o branco não entra. Mulher independente, mulher solteira, mulher de cabelo curto, mulher de músculos, 300 questões que implicam imagem observável em trânsito corrente, e não necessariamente a quem atribuir a meu filho deixa de estudar comigo, na minha escola auto-religiosa, no meu autotrato de razão social, maciça como ortodoxalmente inédita, linearidade inédita, tudo sobre singularidade, a quem justifica o meu padrão repetitivo, ter permissão de comparar. Mas quando imagem, né, angular e não necessariamente, o que virou instrumentalidade multicósmica, multissideralizante, perante você poder ver entre celular, né, quando num dado momento implica em justificar a condição racial no mínimo, que é o de cara você já bate o olho e não gosta por quê? Característica, branco, preto, cabelo, te lembra alguém? E o mínimo é isso. Então eu fui apontada como português lá do lado do pai, como português do lado vindo da Ilha da Madeira, o meu bisavô, entre, né, ou seja, europeus, entre espanhola, que era a minha avó Lula de olhos claros, o vô, todos dois brancos, ele com uma diferença na perna, que usava um sapato, acho que na perna de lá, direita, olhando aqui no ângulo, que ele estava sentado na cadeira. Eu não conhecia a avó Lola, que tinha deixado um anel para a mãe, quando a primeira filha casasse, que a mãe penhorou, querendo dinheiro, chegou um dado momento que a tia não quis devolver mais a tia Alda, e aí implica em que a minha avó, né, que geralmente a pessoa para falar, né, ela namorou, acho que veio da roça, que meu avô ia lá a cavalo para
namorar com ela e tal, ela era muito criteriosa com relação a casar virgem, sexo depois do casamento, fazer tudo corretamente, não tem porquê. O que são especificidades perante a pessoa quando ela se interpreta, né? Porque a minha comparação em particular com uma condição transcendentável, se faça visto ou não visto entre morto, vivo, a quem responda, transcendentalidade, anátomo pró-elementarizante ou meso-elementarizante que justifique o ir e vir entre em que momento, né? Por exemplo, Deus ser elevado, veio nascido, voltar aleatoriamente ou não necessariamente, dizer que questões aleatórias acontecem, de repente encontrou, mas era filho no passado, aonde fica incesto, aonde fica blá 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 blá, como a questão de você, estado de consciência à distância, trazer um filho inconsciente, pequeno, que já foi pai, né? Entre as sobredeusas unilaterais que assim se configuram, o que é justificar ter um priorado macho, fêmea, essas coisas assim. O que é você estar sobre a linearidade da radicalização, que implica você em você mesmo constantemente, como fator mulher. O que são matérias-primas agregadas, como cada um interpreta visualizar o sexo dos outros na sua cara, de fora, de dentro, que te impõe querer que você seja qualquer monstro e dizer até que ponto matéria-prima, aterrissada e não necessariamente, configure tributos interautotrofíveis como heterotrofíveis a quem subsistenciar multi-heterossexuais praticantes e não necessariamente a quem vira acidente, morto-vivo, dizer que a relação que caracteriza elemento nobre e não necessariamente, que é o fator da homogeneidade como heterogeneidade, né? O que é o A com B, a quem justifica a razão e a zin, linearidade de recessivo dominante e não necessariamente. Então, sobre essa configuração, colocando sobre a atividade larga e restrita, o que virou causa e efeito caso bem trabalhassem, caso não fossem corruptos e escravistas, o que virou atividade larga e restrita, né? Que num dado momento a quem atribuir atividade tocante já está fora, com violência descabida, quando violência não resolve, inclusive muitos violentos que utilizam velocidades de luta, que é tocar o outro, perceber o outro, fingir que é macho e é fêmea, e não necessariamente, mas já entra como fator de individualidade que tem que ser subsistenciado perante como você se tolera, como você paga tudo, a quem justifica a causa e efeito de atividade de carga como hipertrofia entre placas e não necessariamente, como apontam genética de aeróbio, em que pico da frequência cardíaca ganha volume, não ganha volume, resistência parcial, força aguda, carga máxima, força relativa, força hipertrofível, força anticatabólica, força anabólica, né? Ao padrão da coisa, a quem tuturize justificar assintomático como antidoentio, que vira subsistenciar causa e efeito de milagre, como de naturalização ou desnaturalização, ressurreta como ressurreicesorível. Então, colocando esses fatores enquanto atividades de cargas totais, né? Andar na rua, ergometria, inclinações, alturas, dobraduras, a quem atribui escadas de máquina, né? Bicicletas, elíptico, vamos assim colocar. O que é colocar sobre um exercício contínuo e não necessariamente. Aí, questões tais, quando isso implica engenhocas, apontadas como testes físicos de conveniência, picos escravistas, quando falaram assim, se fizeram físico, ou mecânico, elétrico, ou qualquer coisa que querem dar um golpe de arrecadação. Tipo, inventar eletricidade. Naquele momento da eletricidade, uma instrumentalidade tal foi-se impulsionada e o sujeito queria, tipo, gravar uma música e ficar em tal lugar com aquilo repetindo com a cara dele sem ele estar em movimento, arrecadando. Até que ponto a nota chega e vai,
tipo numa pandemia, atravessa a rua, não atravessa a rua, vira música trital e música segundo, a quem atribuir presente fracionário ou ato fatificatório que pró engenhoquize trabalho variável, que virá isso se torna o trabalho irredutível do cantor. Quando música e instrumentalidade, é que instrumento, pode cantar sem música, o que é o fator pró-observável quando interpretar de fato a minuta sinalizatória da fala, da menor palavra, da maior palavra, da temporalidade multitraduzível, que implica a quem atribuir sustentabilidade de poder por menor palavra, né? Maior palavra, subsistencialidade irredutível dentro de uma casa, o que se fez necessário uma casa, água, fogo, terra e ar, agentes comunicativos. Então, sobre avaliar atividades largas e restritas, deixou de ser aquela atividade e veio para a academia, ou foi e voltou, ou só foi intersideralizantemente aéreos, aquáticos, entre os basais da caça e pesca, do remo, blá, 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 e chega dentro de uma academia, também não cabe. E já não cabia, tá ali fazendo o quê? O que que vira o paradoxo de apontar sem terra com terra entre rural e desrural, alturas e profundidades como lateralidades a quem justificar fronteiras de fato e responsabilidades de privados a públicos dentro de uma condição continental que virou uma desgraça regional, inclusive a quem destrinche o serial killer, o que deseja ser dentro de cada casa que eu já chamei, para a gente poder comparar resultantes, casos sobremanos, né? Ou o que vira em que distância de tudo aterrissado, justificar conexão presente, imediata, fora de celular, virtual, onde um burro fala, o outro abaixa a orelha, até que prove o contrário, né? Você tem que carregar a burrice. Como que eu vi Olavo de Carvalho falando? O problema do Brasil não é o comunismo, é a burrice brasileira. Então, né, nós temos questões. E enquanto academia com ergometria, não necessariamente tira-se ergometria, né, o que é a transição considerativa entre os aparelhos, né? O que virou engenhoca, num dado momento fizeram um teste que para roubar aquela energia do éter, da eternidade, usou-se o leg press. Aquela merda não vale mais nada, joga ali. Hoje não é esse leg press e nem era aquele de antes, tem essa teoria. E é só um pedaço de inter. Que momento o resto fica de fora. O que subsistenciou, dissecadamente, não necessariamente atribuir proangularizações engenhoqueiras, né? Quando o peso corporal não pejorativizado ou pejorativizado. O que dá temos equipamentos e máquinas, né? Entre apontar aeróbios e não necessariamente, ou quando desliga energia, sobrou aparelhos, equipamentos. O que buscamos, né? Em pacote total, caso o trabalho fosse trabalho, justificar valor separado ou paradigmático e interativo, enquanto cultura de amadorismo aqui em profissionais, subsistenciar anticatabolismo e ganho de massa muscular, inclusive perante toda a roupagem de atividade, que aqui viram atividades alavancares e globais, parcializados, né? Entre o direto e o fracionado é quem justifica a frequência. Entendimento de frequência de dizer que com menos carga e mais esforço físico perante um platô de temporalidade é quem justifique relógio, temporalidade e auscultativo, né? Então, quando virou platô academizado, academias colocarem a situação entre ergometria, sala de ginástica, entre pesos e não necessariamente danças e lutas, algumas questões que implicam como cada um, inclusive, receitua o ganho, a instrumentalidade chegando antes ou depois, teoria deu uma queda, esse chegou depois, virou o rico da coisa, só chega, balança o rabo. Entre qual é o regime de governo que atribui casa própria, imposto referente, por exemplo, de capitalismo a comunismo, deixa entrar e deixa sair, que justifica inclusive a responsabilidade. Crimes de guerra, quando pró-incesto, depuração racial, estupro, pedofilia, violência,
que na maioria das vezes fica diagnosticado em todos eles, ou o poder das mesmas coisas quando em certa velocidade. E não necessariamente alguns têm boa etiqueta de queima de arquivo, de matar antes da coisa mais feda, que pela argumentação e pelo trabalho comum, eles não resolvem o poder de observável quanto tocante, garantir o direito do nascido e morrer, subsistenciar a defesa adequada, se tornam desconhecidos, a matéria-prima, quando pais e filhos, quando algumas questões tira-se luta, de onde vem a luta? O que virou os mais porcosos dentro do ambiente não serem capacitados para a luta, questão do tráfico, questão do homossexualismo, questão de infrações tenebrosas e ainda terem público de dentro e de fora. Dança. Se naquele lugar não dança e a dança é completamente diferente, depende da condição tal, o que virou? Entra-se dança para dar uma reanimada na Deep Prost, etc., a quem justifique etial sideralizante, né? Em tempo deserrante. Sobrou, né? Ginástica e musculação a quem atribua, casos muito raros, otimizar o valor de uma ergometria e o custo-benefício que virou. Não era hipertrofia e volta para ali, que ali tem uma inclinação, que se não for aquilo ali, hipertrofia não acontece. Na altura dos aditivados específicos de gado, que virou direito à medicina veterinária, dos coitadinhos que estão no gado variado, como por exemplo algumas espécies de, segundo eles, mundas bem feitas, que tem só uns aditivados milionários, que alguns médicos sabem atribuir poder anabólico maior na tal das bundas feitas entre silicone, entre qual cirurgia, entre etc. Quem justifica medicina e desmedicina, sem estética como trabalho que desbunda, já que há dobradura entre vertical horizontalidade, o que é o quadril, e o que é a massa muscular, e toda a condição de osso e corpo que sustente a reparação, e um valor que se torna caro, compatível aqui em regeneração, parar para operar, de onde vem todos os subsídios, causa e efeito que num dado momento vira, né, deitado, cuidado por quem, pingando bosta para a vida de um casamento, né, o que vira o ativo e o passivo entre condições internas, e o pingar bosta variável quando eles parar de pingar bosta, né? Então, entre o que virou palhaçada, inclusive, venha para o lugar fechado para dizer que não obedece o protocolo, não sabem fazer, penduram em tudo, quando obras constantemente irregulares, inacabadas e destruindo tudo porque precisam estar em discordância protocolar, vertical horizontal, a quem justifique anos-luz e anais propulsivizáveis ou teletransportados, que justifique, né, anatomizar o humano coisificado, no mínimo monstruoso e demoníaco, que eu venho apresentando ao longo do tempo. Então, entre sala de ginástica que acharam aula do trampolim, aula do mergulho, circuito blá blá blá, volta, já não é mais tudo, entrou tudo em decadência, volta por core, funcional, arranca tudo isso aí, arranca a caneleira, arranca step, o que virou anilhas, barras e peso corporal. E aparelhos, ou tudo que eu já escrevi, com muita minuciosidade, está na mão de todos os inimigos, inclusive, que não mostraram a cara e acho que já ficaram bem ricos com tudo isso daí. Então, só avaliar equipamentos, máquinas, né, instrumentos, peso corporal, o que virou teoria de todo lugar, recreação, amadorismo de escolinha, sejam sempre dementes e nenéns, o que virou golpe de se tornarem paralimpsíveis e desparalimpsíveis, fora da política de resultado, que tem que exatificar a medicação, o tratamento, a responsabilidade. Quem vai carregar todo filho da puta nas costas? A quem justifique naturalizados, incabíveis, quando ressurretos, a quem ressurreições livres entre o pau da cruz, né? São questões para colocar dentro que virou aula de ginástica localizada comercial aos pedaços, aula de abdômen, né? Aula de abdômen individual e dupla, fora daquele, Pump Express, localizada Express, a menor aula, como entre doses a maior custo,
a quem justificar volume, peso, massa, né? Extrato educativo que mais burocratize, simular propriedade fundamental alquimizada, quando isso implica em justificar transferência e responsabilidade até que a matéria-prima vá ou volte, em singularidade e repetição, que fizeram as entranhas porcas mal revelarem a responsabilidade de fato do limite do abrir e fechar de perna entre estática, né, instrumental, IA, celular, a quem justifique silencioso, ó. Ah, mas a Ciane estava falando. Até que prova o contrário, esse vídeo isolado não está falando mais. E aí, né? Questões tais entre temporalidades sistêmicas, que implica a dinâmica de base sustentável, que já inafiançada se tornaria inatingível, como mesmo temos, né? Inabalável, mesmo temos. Aqui estou, radicalizado, ortodoxal, modernizada, futurível para mim. Quem justifica interobservável sobrar depois, atribuir sentido depois, então que justifique, né? Culturas, esse antimiserável não aceita esse leigo, não cabe na cadeira do intelectual. Quem justifica efetivo, veterano, blá 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 blá, mas não bota dentro da casa, e que é da casa do outro, ainda proliferando todos ao mesmo tempo. Fora o que não é computado, entre aborto e estupro de todos, de pequenininho a grandão, e os bichos da floresta que já não estão mais falando a mesma língua tem bastante tempo. A quem justifique responsabilidade criacionista como evolucionista, que se fez tentar perguntar aos bichos totais sobre os galhos e não galhos, a quem se comparem quando botam eles na festinha da Deep, Cama, Prost, para tentar copiar, né? Então a defesa dos bichos também, né? Que vira sobre a arqueologia, paleontologia, né? Entre essas questões acharam-se o novo dinossauro tal, né? O que virou ginástica localizada? Ao que se permitiu o peso corporal, equipamentos conforme, aula aos pedaços, plano parcelado entre parcelado, multidepartamental, causa e efeito truncada, inconveniente entre como são permitidos colocar instituições no lado para a porra rala geral se tornar povo de Deus, né? De igreja e de anti-igreja, que querem não ser atormentados, não ser desoriginados, mas não são públicos, não são provados, de onde vêm, para onde vão, o ET não cabe, né? De religião mesmo nunca foram, muito menos monoteísta. Então, como isso vira em protocolo, quando eu coloquei kit de barras e anilhas, falar de kit chega a ser uma piada, e as condições entre, né, quando a máquina atribui volume entre altas e baixas repetições, é quem justifique horizontalidade, subsistenciar as porcarias dos métodos de musculação, sobre sobrar para sentir, drop set, e toda a viadagem entre gerar incompatibilidade respiratória, quem atribui isocinética, inocente, isométrica e inocente no meio de isotônicos, isocinetíveis, quem atribui entre ponto nulo, quebra livre ou ponto a quem justifique, né? O aeróbio anaeróbio apontar desisocinético, né? Que chega a ser engraçado, né? O que é a trégua de subsistencial, também cabe, fia no períneo desse, você tem que pegar, perceber o momento do golpe ou o minuto de golpear o outro, como que é a questão da luta, e não necessariamente, né? Mas coisa que eu não gosto. Se você não gosta do outro, você, tô batendo, mas tô te amando, tô batendo, mas tô te avisando, não, quero te matar de uma vez só. Então o que virou, né? Pró-radioatividade de explosão, justificar a solução final de bomba nuclear, né? Paradoxo como paradigma de solução final, do momento temperatura, gás, ou todas essas questões, colocarem pertinências perante Estado de direito, como de dever e além do dever, enquanto questão
presencial, não necessariamente frequencial, que subsistencie a estado em macro ou microatômico, quando grandeza sideralizante mesmo, né, entre abdução e ressurreição, ressurretificação naturalizada como ressurreição induzida por outros monoteístas afins. Oremos, né? O que vira alinhamento politeísta, que a quem justifique desassimetria ou supersimetria paralelável comparada perante incerteza da que prova o contrário, né? O que é olhar de fora estando dentro? Estímulo e resposta de teoria de saia do seu corpo, volte naquele tempo. Se era verbo gerundificado de um tempo e não necessariamente. Teoria até que ponto estamos entre elementares pressoríveis totais, né? Que é o inter inatingível, desse inatingível, atingível, que subsistencia essas questões quando colocar. Então, vindo de português, espanhol, e como ver a questão da minha avó em particular, e subsistenciar as origens dela, que a minha bisavó atribuía a ser mulato, o que vira entre moreno e pardo permitia a maioria desbravar a comparação de mulatos quando a viva que sobrou, ou que teve a transferência direta para minha avó, foi apontada enquanto um alemão infiel, beberrão, e uma da roça, minha avó da roça, né? Meu avô de português com espanhol, que casou com a minha avó, né? Materno, aonde temos que colocar em pauta, né? Conjunturas genotípicas, fenotípicas, estereotipológicas, ainda que tive um contato tardio com os pais dos meus avós, ou não tão tardio, mas, né? Eu era criança, via há muito pouco perto de quem de fato me educou e fazia todas as coisas que não teve relação direta nenhuma com o pai do meu pai, e também não teve essa relação com a minha ir na casa, comer um tempo, quando morou lá, porque também o pai e a mãe, não sei o que, não teve essa relação, me dar um banho, comida na boca, mamadeira, isso nunca existiu, nunca existiu. Então, em que momento genialidade, culpa alemão, o progresso alemão, que num dado momento a culpa desses que mais mataram, quando a guerra é para matar e não deixar nenhum, né? Que virou apontar desintermitência contínua sobre o correntismo de, como é que é? Justificar derramamento de sangue, sem sombra de dúvida, que virou swing da Eucaristia ou mesmo praxeológica, a quem mesmo se compare o correntismo ou a desprincipialidade messiânica como que vira reversa arianista, ou que sempre mesmo esteve quando os pilares escolhidos, que vira ciência ou responsabilidade de ateu a religioso ou de religioso a ateu, entre o que propagaram como manifesto ou desortodoxia alemã, né? Que é a história de Portugal, apontado o escravismo, culpa do português entre civilização e não necessariamente a teoria do escravismo, quando num dado momento sobra, né? Já que brasileiros, a quem decifre brasileiros, fecha a porta Portugal, fecha a porta espanhol, fecha a porta, abre-se a porta ou fecha as portas ou devolve navio negreiro, caso os morenos e os pardos não se decifrem, e vamos ao paradigma como paradoxo alemão e a quem religioso, do que fizeram fio terra de judeu. Esparrama ali, mas o judeu acontece jurando. Quem compra, quem vende, ao colchão, ao dinheiro que cabe no colchão, ou precisa ser no banco-se, né? Fazendo esse panorama entre imperativos colocados descabidos, quando tal lugar é pequenininho, milenar como ninguém, tem uma cultura, tá todo mundo ficando velho, mas estupro não tem lei e continua estuprando. O que é incongruência? Já quem justifique vaginamento ativo e passivo necessário ocorrido disso, que busca, como é que é?
pré-exaustão de reversa, né, guerra de pré-exaustão de reversa à vagina, a quem justifica o paradoxo do pau grande auto-homossexual, a quem interessa quando justificar os pequenos procurando as criancinhas e também não necessariamente. Caso fossem irresponsáveis e o racismo partisse da transparência corporal, né, como que vira, está exposto na cara e dizer que não necessariamente, não fazer que a imagem e o que usufruímos e pagamos esteja muito bem imposto na cara. Quantos exploramos e receituamos sobre a uniformidade da rua multiparticipativa entre que apontaram necessidade multi-original cruzada para justificar que é o poder de Estado do Espírito Santo agudo como por perpetuador entre o que acharam fazer monoteísmo largo, laico, restrito como mesmo inédito, que aqui estou. Sendo tudo e um de cada vez e todos ao mesmo tempo, cada coisa no seu lugar. Fiz 45 minutos, mais 45 minutos. E retomar essa questão enquanto já falado, né, o que é colocar um estado referencial, sair da nota de rodapé, do morto-vivo desenterrado e não necessariamente, né, sempre sob o contexto da cruz, do sacrifício da cruz ao trabalho farto deixado, apontado miserável, né, apontado miserável e sempre desigual, caso o fundo de cada um tivesse fundo, né, quando isso vira palca academizada que também não cabe, que viraram causa e efeito de ciência, no final é assim, ó, não era igreja, não era ateu a quem se compare, comunismo e capitalismo não é inter logo ali, também se eu não conseguir, porque outro na academia vai, opa, academia de quê? Né? Então tira os cientificistas, para que você estimulou cientificistas se você não tinha um ponto de referencialidade de pedaço, atribuir método como etiqueta racional, que bem subsistencia a prática e a divisão como a reversa operacional, que é quem desmultiplica e multiplica pães e peixes, né? Então entre essas questões